Beleza, galera, bom dia. Oh, que isso, hoje está responsivo o negócio aqui, ué. Gente, para nós sempre é um privilégio poder compartilhar das coisas que Deus, tem ministrado ao nosso coração. E falar a respeito da doutrina da graça é algo realmente muito especial para nós. Por quê? Porque isso é a base da nossa fé. Então, nos primeiros cultos aí tratamos a respeito disso, de 3 elementos. Hoje vamos tratar de outros 2 mais, referente às 5 solas. E são pilares para nós da reforma, e pilares para nós também vivermos a igreja hoje em dia. Isso, gente, é algo que tem que estar presente na nossa vida o tempo todo. Nós já abordamos sola fide, que é somente a fé, então nós entendemos que o homem, ele é salvo pela fé em Jesus Cristo, mas que isso não é obra nossa, isso é obra do Pai em nós. Nós estudamos também somente a Escritura, que é a sola Escritura aí também. O que ela fala? Fala que a respeito de que a palavra de Deus, ela é a única fonte exclusiva, do nosso ensinamento e entendimento e das coisas que nós devemos fazer. Certo? O que mais, pessoal? Nós falamos também sobre somente a graça. Menciono novamente, através da graça do Senhor Jesus Cristo, hoje nós somos salvos e podemos ter aí livre acesso à presença do Pai. Já não temos um mediador, O único mediador exclusivo que já foi Cristo, e através dele, que é o que nós vamos trabalhar hoje, a respeito de solos Cristos e solia Deo glória, que é somente Cristo e somente Deus a glória, nós temos esse livre acesso. Tá bom? Nós vamos abordar mais especificamente sobre isso. Em uma época, onde a Igreja Romana instituída, ela afirmava que ela tinha uma posição especial, de que ela era mediadora, através do que? Das indulgências, através dos seus ritos, ela dizia que ela era a única fonte que poderia mediar, esse acesso a Deus. Então, por isso, a reforma protestante ela tem um papel fundamental, de dizer que não é a igreja, que teria esse acesso, mas que agora era o próprio Cristo, e através dele nós podemos, estar junto ao Pai. E por que nos reunimos como igreja? Nós nos reunimos porque temos responsabilidade agora uns com os outros, que entendemos que não devo viver o Evangelho sozinho, mas devo viver agora o Evangelho comprometido, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela se revela aonde? Na vida do meu irmão. Ela se revela agora, eu gastando a minha vida, para poder andar junto com o meu irmão, para a gente juntos aprendermos e para a gente ensinar mutuamente, a respeito das coisas que Deus tem ministrado. Por quê? Porque esse caminho, essa jornada que nós vamos trilhar, não é uma jornada que nós vamos trilhar sozinhos. Nós até mencionamos a respeito do porquê que a porta é estreita. A porta, do reino de Deus, ela é estreita porque ela não é feita para passar sozinha. Ela é feita para a gente passar, com todos que Deus nos der. Amém? Em nome de Jesus. E esse plano, gente, da salvação do homem, ele é anterior à criação. Lá no pequeno grupo, essa semana, nós começamos assim a pensar, a gente tem assim uma ideia daquilo que é existência, certo? Mas agora a gente pensa em Deus, na sua magnificência. Deus, ele é anterior à existência. Ele é anterior a tudo isso que foi criado. Então o plano dele transcende todas as coisas que às vezes a gente pode imaginar. E onde ele se completa na pessoa de Jesus Cristo. Deus já não tem um intermediário, ele agora tem Jesus Cristo, que é esse mediador completo. E a glória, gente, ela é toda de Deus, Tudo foi formado a partir dele. Tudo, gente, foi formado a partir de Deus, da sua palavra, daquilo que ele falava. Olha só que interessante, Então, tudo aquilo que nós devemos fazer também deve ser para a glória do Pai, para a glória de Deus. E eu queria que a gente pudesse, recordar um texto que está lá em João 14, no versículo 6, que eu acredito que todos nós já devemos saber de cor. Ele fala assim, que respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Todo mundo conhece esse versículo, né? Até às vezes as pessoas que não são da igreja já ouviram falar desse versículo, não é verdade? Agora, olha só, pessoal, a única forma da gente ter acesso, né, a Deus e formar parte da família de Deus é através de quem? Através de Jesus Cristo, né? Somente através de Cristo nós temos esse livre acesso a Deus, tá bom? E aí, gente, vem aquela velha pergunta de sempre. Todos os caminhos levam a Deus? A gente escuta muito isso, não é verdade? Todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que é somente através de Jesus Cristo que nós podemos formar parte, né, da família. E eu queria ler um texto, porque hoje nós temos até um conhecimento talvez geral sobre Deus. Né? Onde nós vemos Deus? Nós vemos Deus através das coisas criadas? Vemos. Então a gente vê Deus talvez através da natureza, a gente vê Deus, né, na chuva, o seu poder, que ontem inclusive aqui caiu uma chuva de granizo em Uberlândia tão forte, né, que a gente fica até meio assustado, né, assim, do poder, né, da natureza. E a gente imagina um pouquinho daquilo que são os atributos de Deus, né? Mas esse é um conhecimento total e pleno que nós temos dele? Não. Né? Onde nós podemos conhecer mais de Deus? Nós podemos conhecer através das Escrituras. Nós podemos também conhecer mais de Deus através de um relacionamento profundo e íntimo com Jesus Cristo. Porque é em Jesus Cristo que toda a obra se completa. Então, né, o Fernando cantou aqui no louvor hoje, né, e estava ministrando, né, um pouquinho a respeito disso. Né, que Jesus ele veio e cumpriu toda a lei. Né, para quê? Para que nós agora tivéssemos todo esse acesso ao Pai. Porque pela lei nós não seríamos salvos. Mas agora, pela graça de Deus que se manifestou e se personificou na pessoa de Jesus Cristo, nos dá esse acesso. Vamos ler lá Romanos. Esse a gente vai ler juntos, né? Capítulo 1, ok? Do versículo 28 ao 32. Aqui dá para a gente ter uma ideia a respeito dessa revelação até natural de Deus, que é que todas as pessoas têm acesso. Certo? E também nós vamos ver um pouquinho daquilo que seria algo mais específico, né? Ok? Vamos lá, Romanos 1, do 28 ao 32. Lá fala assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A gente foi comentar essa semana a respeito desse texto no pequeno grupo, e ele é muito forte. Então, lá no começo, fala daqueles que desprezaram o conhecimento de Deus, ele colocou eles a uma disposição mental reprovável. Que era o quê? Um sentimento até perverso mesmo. A palavra grega, desse significado aqui, desse contexto, significa baixo, desqualificado, indigno, incapaz, desaprovado. Olha só que interessante. E ao desprezar Deus, gente, o que a gente produz quando nós desprezamos Deus? Nós produzimos coisas a partir de nós mesmos. E essas coisas que produzimos são coisas indignas, como diz aqui nesse texto. Então, aqui fala que essas pessoas conheciam os decretos de Deus. E mesmo assim, gente, sabendo que o final era a morte, o que eles decidiram? Continuar vivendo a vida da maneira que estavam vivendo e com prazer. Certo? E mais além disso, eles ainda torciam, vibravam quando os outros também pecavam da mesma maneira. Tinham satisfação nisso.
Por quê? Porque o coração deles já havia se fechado. E espero em nome de Jesus que o nosso coração não se feche, porque hoje nós temos todo o acesso para conhecer, né, Deus, para saber aquele que são os seus atributos, né, através das coisas visíveis e reveladas a todos nós, né, de meio natural, e também hoje nós temos todo o acesso possível na palavra. E mesmo assim muitas vezes desprezamos. Por quê, irmãos? Espero que isso não faça parte de nós, né? Então, essa natureza e os atributos de Deus vão ser visíveis na criação, mas ela não é suficiente para nós mantermos uma relação íntima com Deus. Certo? Ela não é suficiente, irmãos. Então, para a gente entender qual é a vontade do Pai, né, revelada através de Cristo, precisamos investir tempo na palavra. Precisamos investir tempo em oração. Precisamos investir tempo na comunhão. Porque na comunhão também é onde nós aprendemos uns dos outros. Aprendemos mais do Pai. E nós precisamos também investir tempo em mortificar a nossa carne, através do jejum. Nós temos que renovar nossa mente, irmãos. Nós não podemos viver o reino de Deus a partir das coisas que já conhecemos e ficar aí. Outra coisa que a gente tem comentado muito, às vezes nós temos vivido de experiências dos outros. E Deus, Ele quer ter uma experiência íntima com você, para que você conheça mais dEle. E falo além, gente, para que você também possa perceber que aquilo que falamos aqui, ou é realmente verdade, ou às vezes nós estamos falando baboseira, irmãos. Você precisa ter essa relação íntima com Deus, porque você tem toda a autoridade na palavra, porque tudo aquilo que é palavra é o que devemos proferir, e a maneira como devemos também corrigir uns aos outros. Nós não podemos dar conselho a partir do que achamos. Irmãos, precisamos avançar. Precisamos realmente colocar as nossas vidas em favor daquilo que a gente diz que é importante. Nós falamos muito a respeito de Deus e do seu reino, que é importante, mas às vezes as nossas ações não revelam isso. As coisas que temos priorizado não revelam isso. Dá uma olhada na sua agenda. A sua agenda, meu irmão, vai revelar qual é a sua prioridade de tempo. Né? Dá uma olhada na sua carteira, nas suas contas. Aquilo que você gasta o seu dinheiro vai falar daquilo que realmente é importante para você. Né? Nós fizemos agora uma viagem, chegamos tem uma semana, né, do Nordeste, entendemos de Deus que era para ir. Até o Ari falou assim: Rafael, vamos para Recife? Falei, vamos. Aí o Ari até falou: você nem perguntou o que é, como que vai ser, né? Aí a gente já confia, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente cai numas furadas também, né? Mas, irmão, tinha dinheiro? Não. E teve para ir, para voltar e para comer? Teve. Nós gastamos talvez até menos, né, do que se a gente tivesse ficado em Uberlândia. Em comparação com o tanto de coisa que a gente fez, pôde experimentar, pôde passar com os irmãos. Mas isso, irmão, é fruto de uma convicção. Não estou falando que se você não tem o tempo para ir, você está errado, tá? Não é isso. Mas você podendo fazer as coisas para Deus e priorizar outras coisas que não deveriam ser, né, para esse momento, isso é errado. Por quê? Porque nós temos um bom discurso a respeito das coisas que cremos. E a gente tem uma ideia muito interessante. Se cada um, né, puder estar em uma viagem com a gente, em alguma vez assim do ano, que a gente fica uns dias fora, nós voltamos transformados, irmãos. Ou a gente vê o tanto de coisa boa que Deus está fazendo lá, e a gente aprende assim, e é inspirado a melhorar, ou a gente vê o tanto que os irmãos também estão ruins, né? E nós podemos assim ajudar, e nós voltamos assim animados, falamos assim: não tem problema não. Irmãos,
precisamos nos envolver com Deus, precisamos nos envolver com a sua vontade, e isso só é possível quando nós temos aí intimidade. Intimidade, irmãos, somente através da palavra de Deus e somente através da relação com Cristo. Jesus, gente, era o plano principal, não era plano B. Tudo aquilo que foi descrito antes nas Escrituras, gente, no Antigo Testamento, agora ele é completo na pessoa de Jesus. Jesus fez possível com que nós agora pudéssemos fazer parte dessa família, gente, a família de Deus. Olha o tanto que isso é legal. E eu vou te falar, gente, nós podemos ter relações intensas entre nós aqui, irmãos. Basta o quê? Basta nós realmente querermos, nos esforçarmos, e isso vai demandar, meu irmão, esforço. Né? E eu estou te falando um negócio assim, falo minha percepção, né? Se o culto, às vezes, para você é uma bosta, analisa a sua semana, irmão. E aí tem gente que vem aqui, o culto é uma beleza, né? Por quê? E às vezes o louvor é ruim, às vezes a gente desafinou aqui. Por quê, irmão? Nós estamos no mesmo lugar. Porque às vezes nós não temos uma percepção correta daquilo que nós deveríamos fazer, por simplesmente desconhecer as coisas de Deus. E eu vou falar para você, irmão, igreja ruim, não conhece? E nós está assim nos cultos da mesma maneira que está aqui. Por quê? Gente, nós já falamos sobre isso, qual que é o culto que Deus gosta, né? Às vezes a gente acha que é o que tem o melhor louvor do mundo, é o que tem assim uma palavra com o cara mais eloquente. Não, meu irmão, é quando nós estamos engajados uns com os outros. Porque nós temos que perceber, né, que o culto aqui nós fazemos para Deus, claro, mas para os nossos irmãos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, irmãos, e não tem outro jeito. Jesus, gente, ele veio trazer toda essa intimidade para nós. E essa intimidade, ela vem com uma responsabilidade. Nós somos agora responsáveis uns pelos outros, de não viver para nós mesmos, mas agora viver também para servir os nossos irmãos. Não é a minha vontade, é a vontade do nosso Pai, porque o Pai, ele é nosso. Pai é nosso, não é Pai meu, não é Deus meu, né? Como tem umas músicas aí, ele é nosso. Tá bom? Romanos 11:36, nós já cantamos demais uma música que fala assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? A ele seja a glória para sempre e amém. Certo? Tudo, gente, absolutamente tudo, tudo, tudo pertence a Deus. O sopro de vida que possuímos hoje, que Ele derramou sobre nós, é dado por Ele. Hoje nós vivemos por Ele, irmãos. A possibilidade de termos família vem dEle. Isso não é mérito nosso, né? Se eu achar que algo vem de mim, eu sou refém às vezes das coisas que eu acho que eu produzo. Né? Mas se o que eu tiver for de Deus, gente, eu sou servo da vontade dEle. E aí, meu irmão, a coisa muda. Né? Então, às vezes, a gente tem uma percepção de que é a nossa força, mas não é. Tudo que temos vem de Deus, e é para Ele, e é por Ele, e nós devemos começar, né, a pensar dessa maneira. O que temos feito, né, na nossa vida, ela tem glorificado a Deus? Ou o que às vezes eu tenho feito da minha vida é aquilo que eu quero, né? É a minha glória, são as coisas que eu preciso porque eu acho que eu tenho direito. Como que funciona, irmão? Nós não podemos ter dois discursos, nós não podemos ensinar duas coisas diferentes. Não tem jeito, irmãos. Precisamos realmente alinhar. E para alinhar, gente, alguém vai ter que mudar. Né? E esse alguém não vai ser Deus. Esse alguém é quem? É nós. Ah, é difícil, é duro, é duro.
Você não sabe o que eu tenho passado. Ninguém sabe o que eu também tenho passado muitas vezes, né? Por quê? Porque às vezes a gente acha que nós temos que poupar os irmãos de algumas coisas. Mas aí algumas coisas que nós estamos tratando entre nós aqui, até às vezes dentro do conselho da igreja, gente, são coisas que às vezes se a gente colocasse aqui, os irmãos falam assim, não quero. Mas irmãos, já dizia, né, lá no Homem-Aranha, que grandes poderes geram grandes responsabilidades, né? Irmãos, nós não temos poder, quem tem poder é Deus, né? Mas eu vou te falar, quanto mais a gente se envolve no reino dele, você acha que o negócio vai ficar assim de boa? Seja bem-vindo, né? Não estou falando que é pior não, irmão, tá bom? Mas também não estou falando que sim, é o melhor que vai ter, tá, gente? Mas também vem muita coisa que nós temos que agora aguentar. Por quê? Porque nós temos entendido as coisas de Deus e nós não podemos ficar aquém delas, nós temos que ser transformados e nós temos que caminhar agora segundo aquilo que é a palavra de Deus. E ela diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E aí, meu irmão, esse amor muitas vezes, né, ele não é sentimento. Ele é o quê? Convicção. E essa convicção vem da onde? Vem de Deus, né? Vem de Cristo, através da sua palavra, onde nós estamos juntos aqui aprendendo. E lá em 1 Coríntios 10, 31 fala assim, ó, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não é só comer e beber que é para a glória de Deus, não. Os crentes às vezes acham que é isso, né? Que só reúne para comer e para beber, né? Mas lá fala assim, né? Ou façam qualquer outra coisa, tá bom, gente? Não é só comer e beber. Faça tudo para a glória de Deus. E, gente, nós glorificamos a Deus quando fazemos a vontade do Pai, quando priorizamos os nossos irmãos, tá bom? Quanto tempo eu me dedico aos meus prazeres? Vou te falar, gente, às vezes a gente faz as contas assim, dá até vergonha. E eu não estou falando de você, estou falando de mim. Tá? Dá vergonha mesmo. Tá bom, gente? Quanto tempo eu dedico ao Deus que eu amo, que a gente fala que Ele é o dono da nossa vida? Precisamos mudar. Precisamos não só pensar diferente, mas agora agir diferente. Às vezes a gente tem achado, né, que as coisas que fazemos para Deus são só as coisas daqui da igreja. Eu vou tocar na igreja, eu vou pregar, eu vou limpar. A gente acha que o tempo para Deus é somente isso. E muitas vezes a gente tem uma visão, né, uma dicotomia a respeito da vida, porque nós pensamos que nós temos duas vidas. Uma aqui dentro e uma outra vida lá fora. Gente, isso é muito comum. Quem já escutou a expressão música do mundo? Né? Gente, nós temos música. Quem criou a música, né? Foi Deus, gente. Tá bom? E às vezes nós estamos vivendo separações. E às vezes, ao viver essas separações, nós entendemos que somos santos aqui. E que ali fora não somos mais, porque nós temos que viver uma outra vida diferente, né? Então hoje existe uma vida cristã e uma vida secular, que é assim que fala, né? Certo, gente? Olha só, nós temos hoje moda gospel. Você vai lá no centro, tem uma moda gestante gospel. A gente fica pensando, né? O que será que uma gestante gospel vai vestir? Gente do céu, é um negócio esquisito, né? Eu nem entrei na loja, né? Que mais? A música gospel, nós temos festa gospel, rave gospel, né? Tudo é gospel, gente. Comida gospel. Deve ter também cachorro crente, né? Tem crentão, né? Que era o quentão, né? Os colégios gospels também agora. Olha só que interessante. Gente, não estou criticando, tá? Quem quiser utilizar todos esses serviços, bacana, né? Mas às vezes seu filho tem a oportunidade, a possibilidade de ser luz, né? E às vezes em um colégio público ou em outro particular, não sei. Por quê? Porque a semente do reino de Deus naquele lugar.
Então, às vezes, nós queremos trazer separações. Mas Deus, gente, Ele não veio trazer separação, Ele veio incluir, né? Ele veio fazer a sua palavra, né, que chegasse além das fronteiras, lá da Samaria, né, lá da Judéia, né, e de Jerusalém, para chegar onde? Os confins do mundo, irmãos. Então, enquanto a gente viver a dicotomia, nós vamos ter aí uma percepção até às vezes daquilo que é sagrado e profano de uma maneira distinta. Entre aquilo que é o de Deus e o que é o diabo. Tudo é de Deus, irmão. Agora, a maneira como nós nos portamos diante das coisas é o que vai trazer diferença. Porque se a sua vida é transformada, meu irmão, onde você estiver, você não tem outra vida para viver. Você pode estar num boteco, igual a gente fazia muitas vezes, não temos até que voltar a fazer isso. Jogar sinuca, pedir uma Coca-Cola, e os caras veem a gente zoar o tempo inteiro, né, e falam assim, mas o que vocês fumaram? Né? O que vocês beberam? Aí os caras veem a gente tomando coca, pede 10 fichas de sinuca, e vê a gente rindo o tempo todo, e os caras vêm conversar, irmão. E aí, não podemos estar neste lugar? Lá Deus não está? É muitas vezes o nosso pensamento. Não tanto do manifesto, né? Mas às vezes de maneira geral. Irmãos, onde estamos, nós temos que revelar quem é Deus, nós temos que fazer com que a nossa identidade, né, ela seja vista. Não tem jeito, e Deus vai ser visto. Sua vida é de Deus, então o glorifique em todo o tempo. O lugar que nós estivermos vai ser santo, por quê? Porque um santo está lá. Amém? Um santo está lá, irmão. A comida que você comer nas barraquinhas da igreja católica vai ser santa, irmão. Certo? Porque ela é comida de quem? De um santo está comendo ela. Amém? Né? Tudo que fizer, gente, faça para Deus. Seu trabalho, antes de ser para o seu chefe, ele é para quem? Para Deus. Ah, olha que interessante, né? Então, irmão, às vezes a gente acha que nós somos mal pagos pelo serviço que nós mesmos concordamos em fazer pelo valor fixado. Por quê? Porque a gente não é fiel ao nosso acordo. E aí nós estamos roubando a pessoa que está nos pagando. Então, irmãos, temos que começar a não só pensar diferente, mas agir diferente. Que em tudo Deus possa ser glorificado através da sua vida e da minha. Então, tudo é somente, né, a Cristo, né, e somente a glória é para Ele. Então, só lhe deu glória, né? Esse é um pilar da nossa teologia também, tá bom? Que o homem foi criado para a glória de Deus, né? E que ele deve fazer tudo para glorificar a Deus. Amém? Amém, irmãos? Espero que assim seja, né? Que as nossas vidas glorifiquem ao Pai em tudo aquilo que fizermos, em nome de Jesus. E era isso que eu gostaria de compartilhar conosco nessa manhã. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade, Deus, que a gente tem juntos aqui de aprender mais do Senhor, de solidificar, Deus, a nossa fé no Senhor, de ser grato, Deus, porque somente através de Jesus Cristo nós temos o livre acesso agora à presença de Deus, e podemos viver pelo Senhor, e podemos dar glória ao Senhor através de tudo o que fazemos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor derrame sobre nós o teu amor, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, da tua sabedoria, do teu entendimento, Deus, para que a gente possa não só pensar diferente, mas agir diferente, e que seja tudo conforme a tua palavra, que seja tudo conforme a tua vontade, que nós, Deus, ao lermos a tua palavra, possamos internalizar o que temos aprendido. E ao internalizar, Deus, podemos expressar ao falar, podemos expressar, Deus, ao agir. Em nome de Jesus, Deus, que nós sejamos sensíveis, Deus, ao Senhor, que nós sejamos sensíveis, Deus, aos irmãos, e que em tudo expressemos a tua vontade, Pai.
Obrigado, Deus, por esse tempo juntos e que possamos, Deus, chegar em paz nas nossas casas. Que nosso domingo seja um domingo cheio da Tua presença e que a nossa semana, Deus, seja uma semana de revelar o Teu amor onde quer que estejamos, Deus. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.